não queira estar na esquerda. Meu irmão, foi Jesus que disse que aqueles que estiverem na esquerda vão para o lago de fogo. E vai se cumprir. Palavra de Cristo. No livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir capítulo 25, a partir do versículo 31, a Bíblia diz que naquele grande dia, onde todos vão se encontrar com Deus, ele disse que ele vai separar um dos outros, como o pastor separa o bode das ovelhas. E ele disse que ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Aos que tiverem na direita, ele disse: venha bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque aí vem o que Deus espera daqueles que declara-se filho dele, que declara-se servo dele. Porque todo serviço meu que eu presto a Deus está ligado a pessoas, ao que eu vou fazer ao meu irmão. Ele disse: todas as vezes que você fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Ele nos diz isso. Então, ele disse que até quando eu estiver servindo as pessoas mal, meus patrões, alguém que eu estou ali prestando um serviço, o Senhor disse assim: trabalhe para ele como se eu estivesse fazendo para o Senhor, porque é dele que vem a nossa recompensa. Então, ele disse, aos que tiverem no lado direito, ele vai dizer: venha bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era nu, eu estava nu e você me vestiu. Eu estava na prisão e você foi me ver. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Aí os que tiverem à sua direita vai dizer: Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e a gente te serviu? Então ele disse: todas as vezes que você teve essas atitudes a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que você fez. Mas ele dirá aos que tiverem do lado esquerdo, ele diz: aparta de mim, malditos, preparado para o fogo, entendendo? Eterno. Fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, que na verdade o inferno não foi criado para mim, não foi criado para o ser humano. O inferno é uma sentença de punição aos demônios, mas é lamentável. E o Senhor diz que muitas pessoas vão pegar a mesma sentença e vai ter o mesmo resultado. Pastor, então, simplesmente, o que determinou isso? Sabe? Na verdade, nada que eu recebo de Deus é por merecimento. Tudo que eu recebo de Deus é favor, é misericórdia. Como eu já mencionei em uma outra pregação, Deus me abençoa para que eu seja um canal de bênção. A partir do momento que eu faço uma aliança com Cristo, entrego o governo da minha vida para Ele, eu sou chamado servo de Deus. Servo é alguém que serve. Nem todo mundo que frequenta a igreja, ele serve a Deus. Ele está ali para ser servido. Ele está ali para Deus entrar com providência, para Deus fazer o que ele vê que necessita, mas é uma pessoa indisposta. Tem muita gente indisposto a contribuir, a trabalhar, a obedecer o que o Senhor espera dele como servo. Servo é alguém que serve. E o Senhor disse a esses que vai estar na direita: venha e possua por herança, está aqui a recompensa. Porque o que você fez na terra, servindo a essas pessoas que eu coloquei diante de você, que estava diante de você, foi a mim que você fez. Então, meu irmão, o que a Bíblia nos orienta, o Senhor me abençoou, o Senhor nos chamou para servir a Ele.
E o meu serviço a Ele não é demonstrado só quando eu coloco a Bíblia e venho à igreja e ouço a palavra e volto para casa, conto o testemunho das bênçãos que recebi. Mas a pergunta é: quantas pessoas têm sido aquecidas através de uma atitude minha? Quantas pessoas eu contribuo? Ah, pastor, eu não tenho condição hoje de comprar uma roupa, de comprar uma coberta, eu não tenho condição hoje de uma forma de eu sozinho, mas você pode se juntar. Eu digo isso por experiência aqui na igreja, sempre que eu faço um propósito de atitude para socorrer alguém, não é todo mundo que participa, não. É um bocado de pessoas que dizem: "Eu não posso, não tenho condição", tem outros que nem se manifesta, nem se posiciona, mas tem aquele que a união faz a força, que você chega junto e a gente consegue socorrer aquela pessoa que está passando frio. Não conseguimos fazer isso por todo mundo. Agora, não fazer nada por ninguém, meu irmão, isso vai custar um preço. E o Senhor nos chama, o meu serviço a Ele. E Ele ainda diz que a resposta dele na minha vida se deu, vai se dar ao tanto que eu fiz por aquele que Ele colocou diante de mim. Na igreja mesmo aqui tem um propósito todo mês, onde a gente faz a campanha do quilo, onde as pessoas são convidadas a trazer 1 quilo de alimento para formar uma sacola básica, uma cesta básica e socorrer alguém que está no momento precisando do pão. E pessoas não se dispõem a trazer 1 quilo de alimento. Não é porque não tem não, é porque não sente a dor. Ou então quer dar quando sobra, e não é assim. O Senhor diz: aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, esse também vai clamar e não lhe será ouvido. Porque a vida além da semeadura. Tem pessoas que têm algumas coisas hoje, mas pensa que tudo aqui é eterno. Não é assim, nós estamos na terra. Qualquer momento a gente pode enfrentar uma situação semelhante ao de alguém que hoje está dependendo de mim. E o que vai contar diante de Deus é o que eu fiz quando Deus me deu como, né? Porque o Senhor disse: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Deus manda que seja fiel, sabe? Então, veja que esses que vai receber o reino do céu, que vai receber a herança dos céus, o Senhor diz, foram pessoas que serviram ao seu próximo, serviram. Não é que isso vai comprar o céu, que o céu não é comprado por esmola, a salvação não. Então a salvação não compra. Esmola, ajudar as pessoas, não compra a salvação. A sua salvação é conquistada quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, reconhecendo o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário para me perdoar e me conceder a graça da salvação. É favor imerecido dele. Glória a Deus por isso. Mas essas atitudes minhas é o resultado de alguém que entregou, que reconhece o senhorio de Cristo. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Porque a partir de agora, minhas atitudes, o Senhor disse: prove que você mudou. Tem um rapaz, tem um cidadão na Bíblia, que eu já mencionei em outra pregação, chamado Zaqueu, que ele queria ver quem era Jesus. Tinha dificuldade, era pequeno, ele era de pequena estatura. E ele teve atitude que chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Cristo, e Cristo decidiu ir na casa dele. E no dia que Jesus entrou na casa dele, um homem que era mal visto pela sociedade, porque ele era cobrador de imposto, e como cobrador de imposto, eles tiravam erro das pessoas, era visto como ladrão. A fama de um cobrador de imposto naqueles dias era terrível, certo? Então, mas um dia Jesus vai entrar na casa deste homem. Quando Jesus entra na casa dele, ele reconhecendo o valor de Cristo, o valor, sabendo quem era que estava ali na casa dele, ele abre mão. Aquele que era avarento, que tirava dos outros, ele falou: Senhor, divido metade dos meus bens para ajudar os pobres. Poxa, uma pessoa que nunca se preocupou com o pobre e agora está se preocupando. Ele disse: olha, em alguém que eu roubei, eu vou restituir quadruplicadamente, que era o que a lei dizia. E aquele homem começa a abrir mão
dividir as coisas. Não é que eu estou dizendo que pelo fato de eu entregar minha vida para Cristo que eu vou ser um bonachão, que eu vou pegar tudo que eu tenho. Não é bem assim que funciona. Mas nunca poder fazer nada, mano. Nunca você pode, nunca eu posso. Sempre é venha a nós. Nunca eu tenho condição e depois eu quero ser recebido como? O tempo inteiro que Jesus esteve aqui foi servindo a um e a outro, a todos. E ele disse que não é o discípulo melhor do que o seu mestre. E hoje ele me abençoa e eu nunca posso fazer nada por ninguém, não me preocupo com as pessoas. Então esses que vai estar na direita, ele disse: venha bendito de meu Pai, possua o reino, porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu, sabe? Era um estrangeiro, você me hospedou. Então, a gente não vai hoje nessa terra agir de qualquer maneira, fazer certas coisas por alguém que você sem critério. A gente tem que ter critério. Hoje, até para você dar um socorro, a gente precisa analisar, precisa ver, mas você vai ver que existem pessoas que Deus está colocando diante de você, não corre risco sua vida. Porque hoje a gente está numa situação séria, vê você está numa estrada, vê alguém pedindo socorro, e por causa da maldade dessa terra, por causa, sabe, a gente tem que ter prudência. Tem pessoas hoje pedindo ajuda que você tem que analisar onde você vai lançar semente ou com quem você vai se envolver. É, e casos. Mas o fato de tudo isso estar acontecendo não quer dizer que eu vou ser um cara miserável e que eu não vou fazer mais nada por ninguém, ou talvez porque alguém me decepcionou, porque, ó, se eu abençoou alguém, se você abençoou alguém e essa pessoa nem lhe agradeceu, não tenha nenhum arrependimento do bem que você fez, principalmente se você fez por obediência a Jesus. Se você fez como que estivesse servindo a Ele, é dele que vem a sua recompensa. E Ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Então eu digo, queira fazer parte dos que estão na direita. Queira ser essa pessoa generosa. Diga para Deus: Deus me abençoe. Quanto mais eu me abençoar, mais uma benção eu vou ser. Mas não precisa esperar muito, ter muito, não. Bora fazer isso, já no pouco. Que ele fala, sendo fiel no pouco, é ele que nos coloca sob condições melhores. Mas vamos fazer isso. Vamos estender as mãos. Vamos estar junto com outros irmãos. Vamos visitar aquela pessoa que precisa do ombro amigo, que precisa da presença de um ser humano, demonstrando o valor que ele tem. Tem pessoas que quando tem saúde, quando tudo está bem, não tem tempo de visitar uma pessoa. Aí depois que ele enfrenta alguma situação, que ele fica lá abandonado, começa a criticar até a igreja. Estou aqui nessa situação, não tem ninguém que vem me visitar. A pergunta é, ele visitou quem? A vida dele é semeadura. A gente colhe o tamanho que se planta. A pessoa quer que os outros façam com ele o que ele não faz com ninguém. Ah, meu irmão, não é assim. Não estou dizendo que justificando, não. Mas a verdade é essa. O Senhor diz, o que quiserem que os homens os façam, fazei vós primeiro a ele. Então, planta, planta. Pode ter certeza, se você é uma pessoa generosa, uma pessoa que não é toda correria você enquanto o tempo, visita aquela pessoa, traz uma palavra de conforto, se for preciso, soma com outras pessoas, ajuda aquilo que está dentro da sua possibilidade. Você está plantando, meu irmão. Você está plantando. Se um dia você enfrentar uma situação difícil, um momento que você não sabe nessa terra o que pode sobrevir, pode ter certeza que aquela pessoa vai ser tocada. E se caso de quem você dedicou não haver uma correspondência, Deus vai mover o céu ao seu favor. E você vai ver, e sozinho você não vai ficar. E o mais lindo é quando sair dessa terra e ele falar: venha bendito de meu Pai. Porque tudo aquilo que você fez está diante da memória de Deus e eu vou te honrar por todo o trabalho que você fez nessa terra em obediência à minha palavra. Mas é lamentável que ele diz que vai ter pessoas que vai dizer: quando foi que a gente te vimos com fome? Quando foi? Quando foi? Tem gente que quer ver Deus diante dele, pessoalmente, sabe? E aí o Senhor vai dizer para esse:
Tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estava nu e você não me vestiu. Estava na prisão. Esse que está falando na prisão, não está falando de qualquer um que anda de qualquer jeito, que faz certas coisas aí que eu não vou entrar em mérito. Mas quantas pessoas de bem, quantas pessoas direita, pode ser até uma pessoa mal conduta mesmo, mas ele está sinalizando de servos dele, que está preso não porque errou. Por exemplo, José mesmo foi para a cadeia, a gente conhece a história de José no Egito. Ele não foi para a cadeia porque errou. A gente está vivendo num país que hoje, falar a verdade, você pode ser incriminado, tá entendendo? Tá uma situação tão séria, né, que hoje, como já foi oficializado o satanismo como uma religião, então se falar mal do Satanás, você já é processado. Lamentável, meu irmão, mas a igreja vai estar preparada para isso, porque estão criando lei para oficializar o pecado. Aquilo que é errado passar a ser um direito da pessoa fazer aquilo. E quem falar contra aquele erro é o que se passa como errado. É a inversão de valores. Mas a palavra de Deus permanece e é possível um pastor estar preso, um cristão estar preso, não porque errou, porque José não estava na cadeia porque errou, ele estava porque não errou. Imagina? Então, e também pode ter pessoas que estão ali pelo seu delito e você vai lá, leva uma palavra, visita, demonstra o seu lado de cristão, o seu lado humano, que Deus espera, e Deus está vendo tudo isso. E ele fala, eu vou lhe recompensar. Então esses que estão na esquerda, que não tem prazer de abençoar ninguém, que não tem prazer de ajudar as pessoas, que não tem prazer em servir a Deus pelo trabalho que Deus manda, sabe? Esse daí não espere recompensa da parte de Deus. Então, que você esteja entre aqueles que ao sair daqui, já que na terra você pode fazer uma avaliação sua. No livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai tratar sobre a ceia. E nesse texto, o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E no versículo, acho que é o 30 ou 31, ele fala que se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Então julga diante de Deus, que nota você dá ao seu serviço, ao reino de Deus. O que você faz? Que nota hoje você daria ao trabalho, à luz desta palavra? Porque o que vai acontecer é o que Jesus já falou. Naquele dia ele já falou, eu vou reunir as nações diante de mim e vou separar. Então eu já estou sabendo o que vai acontecer. Que você esteja entre aquele que obedeceu, que confiou na palavra, que foi fiel. Nunca vi uma pessoa que usou de bondade e de misericórdia com as pessoas e acabou na miséria. Até aqui na terra nunca vi. Nunca vi. Mas a Bíblia diz que tem gente que retém o que poderia fazer e vai ser para a sua própria perdição. O Senhor diz que o tanto de vida que a gente tem aqui não depende do tanto de bem que a gente possua. Então, confie em Deus, obedece a palavra do Senhor, vamos embora servi-lo e deixa o céu trabalhar em nosso favor. Prefira estar entre os que vão estar na direita, não querer estar na esquerda. Deus abençoe.